Ok, pessoal, namastê a todos. Sejam bem-vindos aqui em nosso espaço Caminho da Luz. Dando sequência a esses nossos encontros, o tema que nós vamos abordar hoje é sobre as aparições marianas, né? Em português, claro, né? As aparições da Virgem Maria, da Mãe de Jesus. Tá? Muito bem. A Igreja Católica, na década de 90, 1986, ela fez um congresso entre os bispos, tal, lá em Roma, e fizeram um levantamento das aparições marianas. O congresso foi exatamente sobre essas questões, discutir as aparições marianas no mundo. Do ano 1000 até a presente data, foram registradas 21 mil aparições da Virgem Maria. 21 mil. Existem registros de aparições marianas, assim, 100 anos após a morte de Jesus, começa a haver as aparições em várias partes do mundo. Então, ao longo da história, nós temos esses casos de aparições. É muita aparição, é muita aparição. Tá? É claro que esses conteúdos dessas mensagens emitidas pela Virgem Maria ao longo da história, né, é isso que a gente vai tentar entender, tentar discutir. Porque o Brasil tem muitas aparições, né, e o centro e o cerne dessa discussão, né, desse porquê dessas aparições. E uma coisa é interessante se perguntar: por que é a Virgem Maria que aparece e não Jesus? Se você fizer um balanço, não há aparições de Jesus. É raríssimo. Alguém, né, que esteja tendo um contato, ou uma visão, ou um diálogo com Jesus. Ok? Muito bem. E, quando adentra então o século XX, as aparições marianas, elas começam a vir com um conteúdo apocalíptico. Ok? Com um determinado conteúdo apocalíptico, dizendo que o mundo estava próximo do fim. E uma das mais fantásticas aparições com este cunho é a aparição de Fátima. Ok? Em Portugal. A conhecida, né, o segredo de Fátima, ok? Então, em primeiro lugar, nós vamos discutir a seguinte situação, né? Vários aspectos, né, dessas aparições marianas. Ó. E é interessante que no Egito teve aparição mariana, na Índia teve aparição mariana. Todos os lugares. A França é de monte, né? Ao longo da, na Europa então os países católicos e bolsões católicos na Índia, em outros países, né, no Egito, esse lugar todo, até no Japão teve aparições marianas. Ok? Muito bem. É isso que a gente vai tentar discutir, entender o porquê disso. Muito bem, nós vamos analisar os dois lados da questão. Nós vamos analisar o lado de cá, o lado do ponto de vista de alguém que está aqui. Nós vamos tentar entender também o plano espiritual, por que o plano espiritual coloca essas questões, né? E nós vamos tentar entender esse momento planetário que nós estamos vivendo. Em primeiro lugar, a maior parte das aparições marianas, elas acontecem através de um sensitivo, ou de um contato. Existe uma pessoa, ou às vezes várias pessoas. No caso de Fátima foram 3. Os 3 viam, tinham a visão. Então, o aspecto funcional da coisa que era uma visão. Ok?
O que acontece quando ocorre esse aspecto da visão, de um visionário? Okay? Porque, claramente, qualquer pessoa, às vezes vamos supor, um pastor religioso, monta uma igreja, e de repente ele pode simplesmente dizer, olha, eu estou, vendo a Virgem Maria. Todo dia ela aparece aqui para mim e vem conversar comigo. Ok? Você pode dizer isso. Inclusive, nas aparições mais fantásticas de Fátima, a Virgem Maria marcava a data e hora da aparição. Ela apareceu durante 6 meses. Uma vez por mês ela aparecia. Ok? E várias as outras aparições. No Brasil, nós fizemos uma aparição fantástica no Ceará, onde a peregrinação é 15, 20 mil pessoas que invadia a região. E as aparições marianas, ela tem uma força muito grande por causa da fé, porque a igreja católica ou a igreja cristã, ela sempre construiu o aspecto da fé, E uma das coisas interessantes é que nós vamos tentar discutir e colocar aqui também, às vezes essas visões aconteciam com pessoas que não estavam ligados à igreja diretamente. Tá? Às vezes até outras religiões, outros cultos, outras questões que eram o canal, ou às vezes pessoas muito simples, sabe, que não tinha a ver com um estudioso, ou pessoas intelectuais dentro da igreja. Tá? Muito bem. Então, vamos tentar entender esses aspectos. Será que uma pessoa, vamos supor, cada um de vocês, uma pessoa que não enxerga nada, não é vidente, não vê nada, como você pode acreditar que esta visão que está acontecendo, ela é verdadeira ou falsa? Se não é um delírio visionário. Às vezes a pessoa, uma pessoa muito religiosa, uma freira, sabe, um sacerdote, um padre, ou uma pessoa beata ao extremo, ela entra num determinado processo de fanatismo religioso, ou seja, o fanatismo da fé, que pode provocar nessa pessoa um determinado surto, um surto esquizofrênico, ou um surto psicótico. Os nomes, a psicologia que resolve, mas pode acontecer então certos surtos, delírios, são as palavras técnicas, a psicóloga fica mexendo. Exatamente. Como é que nós vamos provar se aquela aparição, ela é um fenômeno real, está realmente acontecendo, ou se é um delírio da personalidade daquele indivíduo? Tchan, 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 tchan. Então, realmente, Então, a questão fundamental é como acreditar, que esta visão, que esta aparição, ela é verdadeira. Ok? Como é que isso vai acontecer? Para as pessoas que não são sensíveis, só se acontecer fenômenos sobrenaturais, vamos assim dizer, que acompanhem essa aparição. Certo? Nós vamos estar discutindo, no caso da aparição de Fátima, teve fenômenos sobrenaturais muito fortes que convenceu a todos, Aqui numa aparição aqui que eu vou relatar para vocês aqui no Ceará, que tem uma discussão muito grande, existe que foi recente, não faz muito tempo, e um grupo de ufólogos, olha a relação entre as aparições marianas, nós vamos discutir aqui, os seres extraterrestres, e discos voadores. Entendeu? Nós vamos tentar entender essas aparições marianas e as presenças extraterrestres. Inclusive, tem uma pesquisadora portuguesa, uma ufóloga muito famosa, chamada Fina da Armada, e outros mais modernos, agora em congressos brasileiros,
discutindo a aparição de Fátima como sendo, na verdade, uma manifestação extraterrestre. Porque vai envolver um disco voador. Porque o relato, nós vamos chegar lá, ainda não quero falar agora disso, vamos tentar discutir isso que nós estamos vendo agora. Depois a gente vai entrar nessa relação entre aparições marianas e discos voadores. Né? Então, esses fenômenos naturais, sobrenaturais, poderiam estar acontecendo no momento e, sabe, e convencendo que ali está acontecendo um grande evento. Ok? Isso é um aspecto que você pode confirmar se é verdade ou não. Ou seja, existe uma força maior atuando. Ou seja, para provar a todos que aquela aparição é verdadeira, é real. Ok? Se não acontecer nada disso, a dúvida vai permanecer. Um outro aspecto importante a ser analisado, para saber se é verdadeira ou falsa essa aparição, 2, é o conteúdo da mensagem. Ok? O que é que aquele sensitivo está canalizando? Qual a mensagem? Porque, cara, é muito simples, a gente fica de saco cheio quando vem um sensitivo, eu estou canalizando, porque a Virgem Maria pede para vocês orarem, pede para vocês serem bom, pede para você rezar. Pô, mas isso não precisa a Virgem Maria vir para falar, eu mesmo que lá eu falo para vocês. Vocês estão me entendendo? Esse tipo de conselho não traz uma novidade transcendental, não traz uma consequência profunda para a humanidade, uma intervenção, mostrando que há ali uma intervenção divina real. Porque muitos sensitivos em transe, ele vai falar ou transmitir uma mensagem que está no universo da sua consciência, no universo da sua cabeça. Né? Vocês estão me entendendo? Então, não tem como você confirmar se aquela mensagem é uma mensagem real. Por quê? Isso aí todo mundo fala, todo sacerdote da igreja fala, todo padre fala. Certo? O que a Virgem Maria poderia trazer, além dessas palavras, algo que pudesse realmente comprovar a veracidade dessas aparições. Ok? Então, vamos analisar um caso, 2 casos. Aí nós vamos tentar entender essas 2 coisas aqui. Ok? Para que vocês, quando se depararem com um fenômeno desse, está aparecendo a Virgem Maria lá em tal lugar, vamos lá ver? Vamos lá. Vamos fazer uma pergunta, vamos juntar a turma e vamos ver o que está acontecendo no local. Porque é óbvio, gente, se houver um ambiente, que você chega lá, está todo mundo rezando, todo mundo orando, 30 mil pessoas rezando, orando, claro, a vibração vai mudar mesmo. A sensibilidade das pessoas começa a entrar, né? Então, claro, o ambiente vai ser diferente, mas isso não significa que a Virgem Maria está aparecendo. Porque cria-se um núcleo, cria-se um foco de vibração, um foco de oração. Isso, quando a energia é muito grande, nossa, você entra lá, você vai sofrer essas interferências vibracionais daquela força da fé, daquela energia da fé que está rolando naquele momento ali. Ok? Eu vou colocar várias situações para vocês vão ver que interessante. Tudo bem. Então, a aparição de Fátima, vamos analisar a mais famosa, né? A aparição em Fátima. Vamos ver o que diferencia. Tá? A aparição de Fátima é o seguinte: 3 crianças pastoras, né? Num vilarejo simples, na região de Fátima, em Portugal. Em determinado dia, elas estavam no campo, e as 3 entraram num determinado tanque, viu uma árvore, tinha uma árvore lá, sabe? Que aquela árvore parecia que estava pegando fogo. Essas crianças se aproximaram, e elas, quando elas fixaram, elas entram num transe. Ela fica numa espécie de transe hipnótico. Né? Ela entra num transe, como um médium entra num transe. E aí, a consciência dela começa a interagir, então, com uma entidade mariana. Ok? No começo, foi só as 3 crianças. Elas vêm, elas vão contar para os pais. Como o vilarejo era pequeno,
não tem noção. 2 dias depois, o vilarejo inteiro estava sabendo que as 3 crianças tinham visto a Virgem Maria. E o pior, as crianças disseram, ela vai voltar no mês que vem, no dia tal, ao meio-dia, para nós estar lá de novo. Você imagina o que acontece. Sempre falou para o outro que vai aparecer, vai aparecer, vai aparecer. A primeira aparição só tinha as 3 meninas, né? Quando elas discutem, a segunda aparição tem umas 2.000 pessoas. Aí a terceira aparição, ela vai marcando todo o dia certo de cada mês, ela vai fazer as aparições naquele horário, né, ao meio-dia, um negócio assim, bem ao meio-dia. E na última aparição tinha 100.000 pessoas no lugar de peregrinação da Europa inteira, gente do mundo inteiro querendo ir lá. Muito bem. Agora, o que aconteceu em Fátima que pode corroborar com uma aparição verdadeira, uma manifestação verdadeira? Primeiro, eram crianças. 3, não era uma. Quando você tem uma única pessoa que sofre esse tipo de manifestação, é duvidoso. Mas 3, vendo a mesma coisa, observando e participando do mesmo fenômeno, é uma coisa rara. É muito raro na casuística espiritualista isso. Tá? Então você vai ter que desconfiar da idoneidade das 3 crianças. E da sensitividade. É difícil, uma pode estar psicótica, neurótica, sabe? Mas 3, né? É muito interessante. Muito bom. Outro aspecto importante. Houve fenômenos sobrenaturais que pudessem demonstrar que ela estava ali? Sim. Numa determinada aparição, nas últimas aparições, por volta do horário da aparição, deu uma tempestade, mas uma puta, imagina umas sei quantas 1.000 pessoas reunidas ali, e começa a chover, todo mundo, gente pobre, humilde, doente, porque vai muita gente doente para receber cura, sabe, aquela coisa de fé mesmo, tal, e aquela chuvarada desgraçada, né? Não tem lugar para se esconder, todo mundo aquela chuva, e quando chega exatamente no horário da aparição, abre um buraco na nuvem, conta todo mundo que estava lá, observou isso, isso não é uma coisa que um cara contou, é o relato de todo mundo que estava lá. É como se abrisse um buraco nas nuvens, a descrição das pessoas da época, que o sol baixou, o globo solar saiu do céu, baixou abaixo das nuvens, e irradiou uma luz tão intensa, que em questão de minutos, secou todo o lugar que estava encharcado de horas e horas de chuva. E aquele globo, todo mundo olhava. Aquele globo. Agora eu pergunto, quem em sã consciência ao meio-dia pode olhar diretamente para o sol? Se fosse o sol. E outra, todo mundo que entende de astrofísica e de astronomia sabe que jamais o sol vai sair de lá, da posição que ele está para descer aqui na Terra, certo? Então, por isso que neste caso em específico, existe uma associação muito grande com o fenômeno extraterrestre, com o disco voador. Um globo luminoso muito poderoso baixou a onda das nuvens e criou esse fenômeno. Então os estudiosos começaram a levantar, os ufólogos, e perceber que aquela tinha muito mais a ver com uma aparição ufológica, uma manifestação ufológica, e não com a Virgem Maria propriamente dito. Porque na verdade, veja bem, vamos tentar entender o contexto da situação. 3 crianças totalmente católicas. Primeira comunhão, catecismo, toda a vila católica. Elas chegam em determinado lugar, ocorre uma aparição, um portal de luz se abre e manifesta-se um ser flutuando de forma feminina. Na cabeça daquelas meninas, quem poderia ser? Só pode ser a Virgem Maria. E esse próprio ser, segundo os pesquisadores ufólogos da época, as crianças eram muito pequenas. Ok? Elas tinham 12 anos, a mais velha. Aí quando o ser se aproxima dela, ela relata que é do mesmo tamanho que ela. nas retratações. E se fica curioso, porque é um ser muito pequeno.
Então os caras começaram a desconfiar que tinha a ver com uma aparição ufológica e não propriamente dito com a Virgem Maria. Esses são estudos que existem, certo? São grupos de pesquisadores ligados à ufologia que tem a ver com essa manifestação, com esse fenômeno que ocorreu, que irá demonstrar, então, a veracidade do fenômeno, que é uma coisa sobrenatural, que está acontecendo conjuntamente. No entanto, eu compreendo, por exemplo, se um ser extraterrestre, ou se uma inteligência superior vai dar um contato, se manifestar, ela não pode sair fora do universo cultural daquelas pessoas, senão ela causa um choque, causa uma perturbação muito maior. Então, esse ser pode se travestir, criar uma imagem até holográfica, certo? E se mostrar para aquela menina como a Virgem Maria, que é o arquétipo da consciência dela e da humanidade em geral, da pessoa que elas teriam maior aceitação. Então, a humanidade teria uma grande aceitação se fosse a Virgem Maria, tal fato que foram milhares de pessoas. Imagine se eu ver um ET baixinho, zoiudo, cabeçudo, aparece lá, é o demônio, sai todo mundo correndo, querendo dar tiro. Vocês estão entendendo o contexto, talvez do próprio outro lado, o outro lado que está observando a psique humana, como a psique humana poderá receber um contato, né? Então esse aspecto é muito importante de ser analisado. E, às vezes, em grandes casos, a Virgem Maria, ela aparece, as aparições acontecem, no meio de crises da humanidade, nos momentos de grande crise. No caso dessa aparição em Fátima, né, o ano era 1917, certo? O que estava acontecendo nessa época? A Primeira Guerra Mundial. Estavam no meio da Primeira Guerra Mundial. A Europa estava despedaçada. A Europa estava destroçada. Então, veja bem, segundo aspecto que nós temos que analisar numa aparição mariana, o conteúdo da mensagem. Esse conteúdo tem algo de extraordinário? Tem algo de novo? Tem algo que possa ser comprovado? Que não é simplesmente uma mensagem que você tem que rezar, porque você tem que ser bom, porque você tem que melhorar, senão o mundo, sabe? Esse tipo de mensagem, todo mundo fala, qualquer padre fala, qualquer ser humano fala, certo? Não precisa vir a Virgem Maria para dar esse conselho para nós. Então, quando a Virgem Maria prepara realmente uma grande aparição, ela tem que trazer algo de especial, algo novo, senão não tem sentido a sua aparição, então não precisa aparecer, ok? Então vamos pensar no seguinte, então, agora o conteúdo da mensagem de Fátima é o tchan das questões. O conteúdo era tão fascinante, tão fantástico, que a igreja vetou. Se o conteúdo fosse esse conteúdo chavão, vocês têm que orar para Deus, vocês têm que melhorar, a igreja católica seria a primeira a revelar, né? Ok? Então, o conteúdo dessa aparição de Fátima é um conteúdo extremamente fantástico, que chocou a Igreja Católica e os bispos e os padres e o Papa da época. Conta a história que, quando um dos papas leu a mensagem, ele desmaiou, de terror e de medo. Então, na verdade, elas eram crianças, percebam bem como é que é a coisa, elas eram crianças. Essas crianças, 2 delas morreram muito cedo. No próximo ano elas morreram, pegaram uma doença e morreram. E a Lúcia foi a única que permaneceu viva. No entanto, após esse dia, e após o que ela relatou para os padres, e aquele tipo de investigação que a igreja fazia, ela foi proibida de se comunicar com as pessoas e falar sobre o conteúdo das mensagens. E ela foi, desde criança, desde muito cedo, dirigida a um convento de freiras enclausuradas, onde elas não teriam contato nenhum com o mundo. Então, veja bem, nós temos 3 fatores aqui, que são preponderantes, para afirmar que aquela aparição foi real. Algo de muito, muito, muito poderoso foi dito.
transformador, que aterrorizou os dirigentes da Igreja Católica em vários aspectos, a ponto de ela proibir que essa mensagem fosse transmitida. Então, 3 aspectos nós podemos discutir aqui dessa aparição, que são importantes a gente analisar. E o porquê que a igreja resolveu fazer esse fechamento. Então, vamos fazer a discussão. Em primeiro lugar, a Virgem Maria escolhe as crianças para dar um contato. Eu pergunto, por que ela não escolheu o Papa? O dirigente da Igreja Católica na época, que era considerado a única igreja verdadeira de Deus, o único canal de Deus na terra, como se o Papa tivesse a procuração divina na terra, para editar as regras e as verdades para a humanidade. Então eu pergunto, por que a Virgem Maria não escolheu o Papa, que era a grande autoridade? Aparece para o Papa e fala, olha Papa, o negócio é o seguinte, o senhor que é uma pessoa muito inteligente, né? Eu quero que você transmita essa minha mensagem para o planeta. Mas não. Ela vai e escolhe 3 crianças. Só neste fato, a igreja já fica cabeluda. O Papa já desconfia e tenta vetar, por quê? Não. Por que você é falso? É mentira. Isso não, tem que ser comigo. Eu sou o cara. Eu sou o porta-voz de Deus na terra. Você está entendendo? Então a igreja já foi vetar essa mensagem com esse aspecto. Porque se a moda pega, nós perdemos o poder. Todo mundo começa a receber a Virgem Maria e nós não ficamos sabendo de nada. Nós que somos a igreja, não temos esse privilégio de receber essa mensagem. Então essa discussão é muito importante. Agora, certamente o conteúdo da mensagem, veja bem, se a Virgem Maria, a própria mãe divina, a mãe de Jesus, resolve vir e passar uma mensagem para o planeta, eu pergunto, quem é o Papa para proibir que essa mensagem seja transmitida ao mundo? Que tipo de autoridade acima dessas forças de luz a igreja teria para vetar essa mensagem? Já é uma segunda discussão importantíssima a ser feita no caso dessas aparições. Certamente essas mensagens mexiam profundamente com o brio da igreja. Então, o brio da igreja era, afetado. Foi abalado. Foi abalado exatamente a autoridade da igreja. A Virgem Maria questionou a própria autoridade da igreja. E certamente o conteúdo das mensagens não é aquela que vocês viram. Então, na verdade é o seguinte, quando a Maria era um pouco mais adulta, ela cresceu um pouquinho mais, o Papa chegou para ela e falou assim, olha, você vai fazer o seguinte, você vai escrever para mim, num papel, num documento, com tudo que você viu. Então, por isso que ela faz 3 documentos. Ela faz 3 documentos, que é um resumo do conteúdo das aparições e do que foi dito. Por isso que essas foram divididas em 3 mensagens, as famosas 3 mensagens de Fátima, da qual nenhuma foi revelada a princípio. Muitos anos depois da aparição, e muitos anos mesmo, a primeira mensagem foi revelada, depois de alguns anos a segunda, e a terceira jamais foi revelada. Existe uma babaquice aí, que diz que o Papa, o último, não esse aqui, o outro lá, revelou a terceira mensagem, depois do assassinato, ou atentado a ele e tal. Você acha que a terceira mensagem era tão importante para ficar escondida, porque era um atentado ao Papa? Eu não caio nessa. Muito bem, então vamos ver, que interessante. A primeira mensagem de Fátima, por que foi liberada? E a segunda também foi liberada. Porque a primeira e a segunda eram profecias que tinham sido cumpridas já. Então ela não tinha mais sentido de ser guardada, elas foram cumpridas.
Não ameaçava mais nada nem a ninguém, certo? Ou seja, a primeira mensagem, o conteúdo clássico dela é a Virgem Maria anunciando o fim da Primeira Guerra Mundial. Era isso que ela falava, em tese. A segunda mensagem anunciava que após essa Primeira Guerra iria acontecer uma muito pior. E ela dá o sinal, ela fala, e darei o sinal, quando você vir uma luz muito estranha, banhando o planeta, será o sinal de que esses eventos estão prestes a acontecer. E em 1938, na Europa, aconteceu uma aurora boreal, ou seja, uma tempestade solar inigualável. A aurora boreal, ela foi tão intensa, mas tão intensa naquele final de ano, aquele Natal, próximo ao final do ano, que à meia-noite em Londres você lia jornal. Que o céu ficou totalmente iluminado e claro. E exatamente neste ano começa a Segunda Guerra Mundial. Então as profecias se cumpriram. E essas duas mensagens só foram reveladas após o fato. Agora, a terceira ficou totalmente escondida e velada como uma das piores. Olha, vamos ser francos. A primeira mensagem falando da Primeira Guerra. Segunda mensagem da Segunda Guerra. A terceira só pode ser anunciando a Terceira Guerra Mundial, a mais catastrófica de todos os eventos planetários. Por quê? O ser humano acumulou armas nucleares, um sistema poderosíssimo de armas, nunca antes usado. Ok? Então, ela veio fazer um grande alerta. Por quê? Porque a humanidade ia entrar na era nuclear. E não sei se vocês sabem, mas em 1962, com a crise dos mísseis de Cuba, quase que o mundo entra num holocausto nuclear total. Seria o fim de nossa civilização. Vocês podem assistir um filme, se vocês quiserem, chamado Os 16 Dias que Abalaram o Mundo. É os 13 dias que abalaram o mundo, não 16, é os 13 dias que abalaram o mundo. Inclusive é o Kevin Costner, que é o protagonista que faz o filme. Contando exatamente o que aconteceu nesta época, quando os russos vieram a Cuba e secretamente instalaram uma base de mísseis nucleares apontado para os Estados Unidos, onde os alvos americanos seriam atingidos em questões de minutos, não daria nenhum tempo de reação para os americanos. Então, quando os americanos descobriram, armou o maior palco de guerra, colocando a seguinte situação: se os mísseis não fossem retirados, a guerra nuclear iria se iniciar. Esse é o ponto. É um choque. Então vocês vão estudar isso, vocês vão ver. E conta a história que quando ocorreu essas crises dos mísseis de Cuba, o Papa imediatamente enviou a terceira mensagem de Fátima para os governos nucleares da época. Mandou para o Kennedy, mandou para por isso vocês vão ver no filme que o Kennedy, ele reluta o tempo todo em dar ordem de ataque. O presidente Kennedy, ele não dá, ele fala assim: eu não quero ser responsável pelo fim de nosso planeta. Ele fala isso. Sabe? Porque ele sabia, se ele desse a ordem de ataque, o mundo não seria mais o mesmo. Terminou o bloqueio exatamente porque o mundo ia para o caos. Os russos cederam, mas porque os americanos também foram obrigados a tirar suas bases de mísseis da Turquia. Foi um conchavo lá, um acordo. Que os americanos tinham colocado uma base de mísseis nucleares na Turquia, que é fronteira com a União Soviética. Aí os russos ficaram tão bravos com isso que vieram em Cuba e meteram uma base de mísseis nucleares para Cuba. Então o impasse ficou esse impasse. Certo? Ok. Então, veja bem, quando se inicia o século XX, então nós vamos fazer uma análise e vocês vão ver que a maior parte das aparições marianas agora, elas vêm com conteúdo apocalíptico. Essa mais famosa aparição, que é a de Fátima, ela foi tão profundamente apocalíptica, a ponto da igreja esconder totalmente o que foi dito. Perfeito? Muito bem. Até hoje a igreja não revelou o terceiro segredo? O terceiro segredo, o Papa,
o João Paulo, né? Segundo ele veio, e publicou uma mensagem lá, dizendo que era a terceira mensagem de Fátima, mas que não convenceu absolutamente ninguém, porque aquela mensagem não tem nenhum problema, não tem nenhum terror, não tem nada que pudesse fazer com que a igreja vedasse esse segredo até os dias de hoje. Ah, o Papa corre perigo. Porra, grande coisa. Morre o Papa, põe outro. Isso aí não é problema. Não tem problema nenhum. Temos planetários. Sempre foi assim, né? Se matarem o Papa estará num cargo, sabe? Mas eu acho que esse conteúdo tem mais coisas. Fala da podridão da Igreja Católica, da podridão lá dentro, e também dessa terceira guerra mundial, esse grande perigo para a civilização. Ok? Por quê? Porque outras aparições subsequentes, antes teve uma aparição na Suíça, em La Salette, onde a criança que recebeu a mensagem também falava de uma mensagem apocalíptica. E como também não foi divulgado em grande escala na época, ela veio e falou essa mensagem, olha, eu estive lá, falei com ele, mas a minha mensagem não foi ouvida, por isso eu estou aqui para falar com você, para que você passe essa mensagem. Você está entendendo? A igreja, eu quero que vocês entendam que até a década, no começo do século passado, até a metade do século, a igreja tinha um domínio muito grande, político e ideologicamente, das pessoas. Da década de 50 para cá, que a humanidade começou a sofrer uma grande libertação das ideias da igreja. O espiritismo e as outras religiões começaram a crescer muito no mundo, né? E a ciência evoluiu muito, então você teve uma distância muito grande, o poder da igreja caiu demais. Ok? Mas o poder da igreja era muito dominador naquelas épocas. Tá? Muito bem. Então, o que nós devemos sempre tomar consciência para analisar uma aparição mariana é exatamente esses fatos importantes. Qual é o conteúdo? O conteúdo é algo extremamente sui generis? Ou é algo comum, que é um papo que qualquer um pode falar? Isso precisa ser Virgem Maria para dar esse tipo de conselho. Ok? Então vamos lá. Né? Vamos lá. É aquela velha história, gente. Vamos supor que você está com uma dúvida de matemática. Você é um aluno do curso primário. Você está com uma tremenda dúvida de matemática. Se você acha que precisa o Einstein aparecer para ajudar você a resolver o problema de matemática, ou qualquer professor primário vai lá e resolve e ajuda você. É a mesma coisa aqui. Se nós temos um grande problema na humanidade, você acha que precisa vir a Virgem Maria para falar, você tem que rezar, você tem que orar, você tem que... Quando ela vir, ela tem que vir trazendo algo realmente contundente. Se não for assim, a gente duvida muito que essa é uma aparição verdadeira. Tá? Então vamos lá. Vamos analisar uma outra aparição interessante que aconteceu. Olha, as grandes aparições, foram Fátima em 1917 em Portugal, na Bélgica em 1932 até 33, em Akita, no Japão, em 73, teve uma aparição famosa, em Siracusa, na Itália, em 1953, Betânia, em 76, na Venezuela, e até em Ruanda, em 81, na África. Né? Muito bem. Agora eu vou falar uma aparição mariana, que aconteceu, né, de 94 a 97. De 1994 a 1997, começou a ocorrer aparições marianas no município do Ceará chamado Batureté. Menino, Batureté. Os meus amigos cearenses, que eu tenho muitos amigos cearenses que assistem nossas palestras. No dia 8 de 12 de 94, no dia 8 de dezembro de 1994, estava marcada uma aparição, ok? E cerca de 12 mil pessoas estavam presentes para essa aparição. O vidente era um indivíduo conhecido como Hernani dos Santos. Se vocês forem procurar na internet, vocês vão ver a informação, os jornais deu muita informação nessa época. E nesta data específica, um grupo de ufólogos cearenses, científicos, de linha científica,
foram então lá acompanhar os fatos. E eles levaram um monte de aparelhos eletrônicos, aparelhos para medir variação de campo magnético, variação de campo elétrico, máquinas fotográficas, filmadoras. Eles montaram um aparato para ver se quando estivesse ocorrendo a aparição, ocorreria alterações físicas no local, provando que existiria ali um fenômeno extremamente oculto, ou se era apenas um delírio paranormal, um delírio, ou não paranormal, mas um delírio psicótico. Ok? Então vamos ver. O que esses caras registraram foi fantástico. Foi fantástico. Eles disseram assim, que o céu estava totalmente nublado, começou a encobrir o céu, né? E naquela região do Ceará o sol é muito intenso. E cobriu o céu, como se fosse chover, ficou muito escuro, né? E na hora da aparição, ele percebeu que ele filmou a menina, não, desculpe, o Orlando entrou num transe, aquele tipo de transe mediúnico, sabe? Aquele transe religioso. E nesse instante os instrumentos começaram a ficar loucos. Eles falaram, os pompeiros começaram a ficar muito doidos mesmo, dispararam os mostradores. E eles ficaram intrigados com isso, falaram, poxa, né, é uma confirmação de que algo está acontecendo. E nesse inteirinho ele conta que ali em cima o sol abriu mais ou menos as nuvens e começou a entrar uns raios azuis, mas uns raios azuis tão estranhos, que brilhava de uma forma azulada todo o território, todo o ambiente. Era uma coisa muito doida. E aí eles começaram a tirar foto de tudo, certo? Né? E outros investigadores também estavam lá tirando foto de tudo. E quando essas fotos foram reveladas depois, aparecem realmente globos de luz, que não é o Sol, parecem outros objetos andando de um lado para o outro. E eles também filmaram objetos correndo no céu. Eles filmaram um objeto que depois está aqui uma bola, depois sai dois, que vão para cada lado. Ou seja, ao mesmo tempo que estava tendo uma manifestação mariana, estava tendo uma fenomenologia ufológica sem precedentes. E que essa equipe, a gente tem um relato desse pessoal da internet, que eles também, como cientistas e como materialistas não religiosos, não, ou seja, influenciado por aquele clima religioso, mas analisando de uma forma fria, puderam perceber que houve realmente coisas muito estranhas que acompanhavam o fenômeno. Então, por isso que eu quero que vocês entendam que, para uma pessoa comum, porque você pode muito bem amanhã, né, falar, está aparecendo uma santa lá em casa. Vocês se lembram a peregrinação que aconteceu aqui em São Paulo, no bairro de São Paulo, quando a pessoa notou que no vidro da casa dela apareceu impregnada uma imagem da Virgem Maria? É um fenômeno, um milagre. Então vai tudo católico rezar, aquela peregrinação. Que a fé, às vezes, ela é muito mais poderosa na mente das pessoas do que a razão. Você está entendendo? Às vezes a fé e o fanatismo religioso supera a razão, né? Para você ter uma análise mais forte. Por exemplo, eu sempre penso assim, esses seres espirituais, os seres que estão no plano astral, né, eles detêm de uma tecnologia tão superior, né? Por exemplo, Jesus, né, os grandes mestres, a própria Virgem Maria, elas estão hoje num determinado nível de consciência, no astral superior, que eles têm ao seu serviço uma tecnologia espantosa. A interação nesses planos superiores com as inteligências cósmicas, com os seres das estrelas, com a tecnologia das estrelas. Eles podem, quando for necessário, criar uma manifestação de intervenção superior na Terra, do jeito que eles bem entendem. Vocês estão me entendendo? Então, vejam bem, o que significa essas aparições marianas, então, de um ponto de vista mais esotérico, mais espiritual? Então, vamos supor que você faz parte de um grande projeto Terra, que é sempre a nossa colocação. Nós temos essa visão de que nós fazemos parte de um grande projeto Terra. Então, o projeto Terra é mais ou menos assim, né? Eu tenho a superfície da Terra com todos os seres humanos encarnados. E nós temos as dimensões espirituais, né, que eu sempre costumo colocar como umbral, né, o penumbral, ok? Uma divisão, plano de luz, os ascensionados
que são aqueles que passaram por aqui e não mais retornam, e, acima disso, o plano de comando do Projeto Terra, seres de alta envergadura, que criaram toda uma comunidade astral, todas as cidades astrais, e coordenam a manifestação, a reencarnação e as encarnações das almas da superfície planetária. Então veja bem, todas as almas que estão na superfície da Terra, deste plano aqui, estão numa consciência de trevas. Não percebem nada, não sabem nada do que está acontecendo, além. Então as almas encarnadas, elas precisam, de tempos em tempos, receber uma ajuda do alto, uma intervenção desses planos superiores, para corrigir o andamento das coisas. Porque se nada fosse feito pelo alto, o materialismo seria tão exacerbado, ou seja, o ser humano seria feito tão escravo, tão andóide, tudo aquilo que a gente falou em palestras anteriores, né? É só matéria, é só trabalho, que o divino desapareceria, o espírito não existiria na consciência do ser humano. Então, essas forças espirituais, então, elas resolvem intervir em determinados momentos, de determinadas maneiras, de uma maneira sem que essa intervenção seja extremamente, vamos por assim, intrusiva, a ponto de revirar totalmente a consciência do planeta. Não. Eles, como a experiência do homem é uma experiência kármica, ele tem que viver essas experiências kármicas, resultado de resgates de vidas passadas, aquela coisa toda que é o Projeto Terra, na lei do karma. Essas forças, elas não podem intervir de uma maneira que mude o planeta como de uma forma. Por exemplo, os ETs começam a pousar em praça pública, as naves de escovador, entrar em contato com os cientistas, autoridades, mostrando que existe uma inteligência superior. Isso seria uma intervenção violenta que mudaria os destinos da humanidade. Mas isso faria com que as almas que têm que resgatar o seu karma não passariam por essa experiência mais. Seria uma mudança radical. Então, como essas mudanças radicais no projeto não é permitido, por isso que vocês até hoje nunca viram os ETs intervindo na Terra, intervindo na humanidade, mesmo que eles existam, eles estão por aí, todo mundo sabe, de uma forma sorrateira, a intervenção é sutil, a manifestação é sutil. Tá? Da mesma forma, o plano espiritual intervém como aparições marianas, de forma sutil. E as pessoas ficam, acredito, não acredito, creio, não creio. Então, mas aqueles que têm uma sensibilidade interior, uma alma, um potencial de amor interno já desenvolvido, devido às suas longas reencarnações sucessivas, então esses serão ouvidos. Esses, como Jesus disse, terão ouvidos para ouvir e olhos para ver. Porque em muitos casos eles não ouvem com a mente intelectual, mas ouvem com o coração, com o sentimento que carregam dentro de si. Então, por isso que de tempos em tempos o plano superior prepara vários tipos de manifestação. Por exemplo, o fenômeno Chico Xavier. Quer vocês queiram ou não, foi uma das maiores revoluções que nós tivemos no Brasil. O Chico Xavier foi uma grande revolução no conhecimento, né, espiritual, ou seja, aquele que veio contrastar com as ideias da Igreja Católica. E se você ver, era um cara sozinho, só ele, pobre, simples e humilde, para enfrentar toda uma estrutura de poder que existia na época, que é a Igreja. Poderosíssima, dinheiro, com muito dinheiro, para exercer esse poder. E, humildemente, ele se manifesta, ou seja, vocês viram quem é que ele atendia? Os pobres, os humildes. Raramente um intelectual, o professor ir lá estudar ele, ver o que estava acontecendo. Raramente um papa, um sacerdote da igreja ia lá, eu quero ver o que está acontecendo, eu quero estudar esse fenômeno. Não, o preconceito era tão grande. Então o espiritismo era uma coisa que já estava surgindo, vinha da Europa, aquela coisa toda de Allan Kardec, a revolução kardecista, uma nova corrente de pensamento. Então o que acontece? O plano astral começa a implantar esses sensitivos, encarna essas pessoas, para que através delas se manifeste então um canal de contato com o invisível. Ok? Mas você vê, em nenhum momento o Chico Xavier falou assim, Virgem Maria está falando comigo. Porque com certeza, muitas vezes ele deve ter visto a Virgem Maria, Jesus se manifesta, conversa com ele, mas ele não tinha um pique para falar, não, aqui está Jesus. Jesus veio falar comigo. Porque o choque seria tão grande quanto uma aparição mariana.
Aí que o povo não ia acreditar nele. Você está entendendo? Porque o choque seria muito grande, né? Então, na verdade, o plano espiritual planeja sim essas intervenções. Mas essas intervenções do plano espiritual, através de médiuns, sensitivos, aparições, fenômenos, eles têm um certo impacto na civilização, e não pode ir muito além. Por exemplo, o caso do Zé Arigó, uma manifestação através das operações espirituais, das curas espirituais, que é um fenômeno também, inexplicável pela ciência. E é inexplicável pela ciência mesmo, porque tem um caso filmado, isso está filmado, documentado, quando um médium lá no norte incorporava o espírito do Dr. Fritz e fazia aquelas grandes cirurgias, milhares de pessoas na porta, uma equipe de médicos, de cientistas, foram fazer uma pesquisa e avaliar. E essa equipe foi convidada a ficar ao lado ali, né? Ao lado. E foi filmado tudo isso, eles filmaram e eles faziam perguntas para o espírito incorporado, né? Mas doutor, o senhor não vai usar asepsia? Que asepsia o senhor usa? Vai cortar o paciente, vai fazer uma cirurgia profunda, né? No hospital jamais a gente poderia fazer isso aqui, você não tem toda aquela asepsia, todo mundo de branco, lava as mãos e tudo, né? Ele cata um, sai de um, vai no outro, não lava a mão nunca, né? Certo? Isso aí para a ciência moderna, para a medicina moderna, é um disparate. A infecção vai correr solta, vai morrer todo mundo com infecção hospitalar, né? Ou infecção generalizada. Ok? E, no caso, o cara chega assim e fala assim, ele responde, fala, não, a asepsia é feita pelos espíritos, é uma asepsia espiritual. Só que ele não explica como é que isso é feito, tá? Mas gente que sabe, que olha, doutor, sabe que tem uma tecnologia por trás, violenta. Existe uma equipe espiritual com alta tecnologia operando por trás do invisível. Se você fosse vidente, você ia ver o que estava acontecendo. Aí, quando ele cortou o cara, e o cara não sentiu nada, o médico perguntou assim, professor, né, Dr. Fritz, mas me explique como é que anestesia que o senhor dá, que ele não sente dor nenhuma. Ele fala assim, anestesia espiritual, de novo. Aí, veja bem, o médico indignado, mas me explica como é que funciona essa energia, essa anestesia espiritual. Ele falou assim, muito bem, dá sua mão aqui para mim. O médico, dá sua mão. Ele pegou aquelas agulhonas desse tamanho que ele usava, ele atravessou a mão do cara lado a lado assim, tá, que a agulha saiu do outro lado, do médico, e falou assim para o médico, o senhor está sentindo alguma coisa? O médico, não. Então, não, isso é anestesia espiritual. E ficou com a agulha lá, o cara começou a trabalhar, o doutor Fritz trabalhando, ele com a agulha enfiada na mão, olhando a agulha dele assim, os negros filmando tudo aí. Ou seja, isso é um fenômeno real. Por isso que eu falo, quando esses fenômenos acontecem, a ciência tem que ir lá. Mais equipes cientistas, mais investigar, mais questionar, mais perguntar. Mas você vê que o Espírito não revela? Porque ele não tem essa... A manifestação ali é um choque para a civilização, para acordar. Mas não pode ir além daquele nível de informação, porque estaria causando uma intervenção violenta depois. Que é o que o plano espiritual ainda não quer. Ele não quer fazer esse tipo de intervenção para acabar com o contexto da humanidade. Porque se eles quisessem, materializa, que acaba com o problema, cara. Para um desses espíritos materializar, é a coisa mais fácil do mundo. Aí o cientista cai de joelho, né? Todo mundo é obrigado a aceitar que está ali a coisa. Você está entendendo? Essa seria uma tremenda de uma intervenção. Da mesma forma, quem não acredita em disco voador, vai lá, pousa em praça pública, o disco voador, deixa lá um mês. Né? Igual o filme O Dia que a Terra Parou, né? Que o disco vai lá e pousa no meio da praça. Que é muito legal essa cena. O choque cultural, o choque da humanidade. Certo? Muito interessante, muito interessante. Tá? Então é isso. Então veja bem, analisando por esse ângulo, nós percebemos que realmente a comunidade superior, ela necessita causar essas intervenções para rearranjar o planeta, para que o planeta não possa ser corrompido violentamente pela energia material, para que a matéria consuma demais o ser humano e não tem volta depois. Então precisa sempre manifestar uma semente espiritual. Essa semente espiritual precisa estar acordada sempre na humanidade. E por isso, de tempos em tempos, ou há essas manifestações marianas, ou também há as manifestações ufológicas, que é uma afronta
para o intelectualismo da ciência. Inclusive, na questão das aparições ufológicas, uma das grandes controvérsias para a ciência não aceitar o disco voador, para ela não aceitar a presença ET aqui, é a impossibilidade criada pela teoria da relatividade de Einstein de ocorrer deslocamentos no espaço com velocidade superior da luz, certo? Então, isso era uma impossibilidade. Não podemos aceitar que nenhum disco voador pode chegar aqui na Terra atravessando essas distâncias. É impossível, são milhares de anos-luz, milhões de anos-luz, de uma galáxia para outra, então nem se fala. No entanto, a ciência já está começando a perceber que existem coisas que viajam com velocidade superior da luz. E medida em laboratório. E num dos mais famosos laboratórios do mundo, que é o CERN lá, né, da Itália, França, aquela coisa toda lá, o grande acelerador nuclear de partículas. Eles fizeram recentemente uma experiência, né, que eles acreditam, até agora não houve nenhuma contestação, pode ser que aconteça uma contestação, né, de que eles detectaram, né, neutrinos viajando com velocidade superior da luz. Isso derruba a teoria de Einstein por completo. Provando que existem sim, a velocidade da luz não é uma barreira, como se pensava. Proibindo os discos voadores de vir para a Terra. Então, civilizações mais adiantadas, que operam até nessas dimensões do espírito, têm uma outra visão da física, da ciência e das coisas. Por exemplo, a maior de todas as descobertas a ciência ainda não fez. A maior de todas as descobertas a ciência não fez. Qual é? Vida após a morte. Que todo mundo vive, que todo mundo está aqui, numa sociedade incrível, organizada, atuante e funcional aqui fora da matéria. A ciência não descobriu isso ainda. E vocês consideram que a nossa ciência ela é avançada? Muito pelo contrário, ela é extremamente atrasada. Extremamente com uma visão materialista do mundo, do elétron, do próton, do nêutron, essas coisas todas, e se esquece que se ela inverte o foco e coloca toda a sua energia de pesquisa para o espírito, ela cria uma grande revelação que modifica o planeta de uma forma sem precedentes. Da mesma forma, o dia que a ciência admitir oficialmente que existem os discos voadores e que o contato é possível, há uma mudança total também de paradigma no nosso planeta. Tá? Então, por que eu estou dando essa palestra também? Porque recentemente, né, nós fomos surpreendidos por muitos dos meus leitores, por muitos dos meus ouvintes, de uma quantidade de aparições marianas em determinados lugares aqui no Brasil, né, em locais conhecidos, tal, e as pessoas queriam minha opinião. Laércio, o que você acha? É verdade, não é verdade? Está acontecendo, não está acontecendo? Eu, como eu sou uma pessoa extremamente ética, eu sou um profissional extremamente ético, eu jamais venho a público para falar de trabalhos de outros profissionais, de outros esotéricos, de outras pessoas místicas, nem elogiando e nem tampouco criticando. Perfeito? O meu trabalho é simplesmente passar a minha mensagem. Esse é o meu trabalho, é passar a minha mensagem. Agora, se vocês querem saber o que está acontecendo lá nessas aparições, vão lá pessoalmente, sintam, percebam, vão com essas ideias na cabeça que eu acabei de colocar para vocês hoje, né? Que são ideias que vocês podem meditar, podem perceber, podem sentir, porque na verdade é um só sentido que vai estar lá falando que está recebendo a mensagem. Ok? Na palestra sobre os estigmatizados que eu dei, que está em DVD, em vídeo, eu vou falar de um indivíduo que também há muito tempo recebe esse contato das visões marianas. Tem o contato com Jesus Cristo também, recebe as mensagens, e é um que carrega os estigmas de Cristo para provar, vamos assim dizer, que a sua canalização é verdadeira, que seu contato é verdadeiro. E a mensagem que ele traz também é uma mensagem extremamente apocalíptica. E qual é o medo dessas pessoas que vieram atrás de mim? É o seguinte: essas mensagens que estão chegando agora nesses locais são mensagens extremamente apocalípticas, dizendo que o fim está próximo. Na década de 90, final de 80 e de 90, uma ex-freira, ela andou pelo Brasil todo,
andou pelo Brasil todo fazendo conferências, dizendo também ser contactada pela Virgem Maria. E a Virgem Maria tinha feito um relato a ela sobre um evento apocalíptico sem precedentes, que marcaria o início de uma grande transição planetária. E esse evento apocalíptico culminava em ser os 3 dias de trevas. Ela não explicava a causa, o que causaria esses 3 dias de trevas. Mas, para que quando esse fenômeno acontecesse, todas as pessoas deveriam entrar em suas casas, fechar as suas casas, ok? Totalmente, e devia vedar todos os vidros com fita crepe, toda a vedação, guardar alimento para 3 ou 4 dias, não acender fogo nenhum, que é para não queimar e gastar oxigênio, e ficar esses 3 dias em profunda oração. Porque iria acontecer umas trevas profundas no planeta, e quem estivesse fora correria o risco de ser morto. Que depois desses 3 dias a luz voltaria e você poderia então sair de sua moradia, mas isso seria o marco do início de uma grande transição. E o mundo lá fora estaria totalmente mudado. Aconteceria um fenômeno que... Só que ela não explica que fenômeno é esse. Ok? E essa mulher então assustou mesmo, assustou gente pra caramba. Eu lembro que ela ia em São Paulo fazer conferências, eram milhares de pessoas nas palestras dela. Só que ela não dava datas. Ela falava quando isso ia acontecer. Ela falava que isso passou. E o medo dessas pessoas é que exatamente a canalização que está acontecendo agora contém esse mesmo enfoque, os 3 dias de trevas. Então todo mundo, me liga, Laércio, você que é sensitivo, está em contato com os homens aí, o que eles dizem, o que eles falam, vai ou não vai acontecer? É verdade, vai ter os 3 dias de trevas, você que é um cientista, você tem que saber o que causaria, qual o fenômeno, o que estaria acontecendo, certo? É interessante, eu assisti um filme, está passando um filme na TV a cabo, é no Space, o canal chama Space, quem tem TV a cabo. O filme é muito interessante, o filme chama O Nevoeiro. Olha só, vocês pode ter até em locadora já esse filme também, chama O Nevoeiro. Olha que interessante. Aí vocês vão ver, assistir o filme, vocês vão ver como é que a psique humana funciona nesses casos. Então, um grupo de pessoas, uma cidadezinha do interior, dentro do supermercado, fazendo compra normal. De repente, dá um pulo no terremoto. Começa a tremer tudo, cai isso, cai aquilo e tal, né? De repente, escurece tudo lá fora. Puta escuridão. No meio-dia. E começa a vir uma névoa, uma neblina que encobre tudo. Ninguém enxerga um pau dentro do nariz. E todo mundo fecha as portas, lacra, tal, aquela coisa toda aqui. Todo mundo com medo de sair lá fora. O que aconteceu? Ninguém sabe o que aconteceu. E eles ouvem um estrondo muito grande, com um barulho muito grande. E aí todo mundo com medo de sair lá fora. O que aconteceu? Né? E vai, o telefone não funciona, o celular não funciona, a televisão, nada, para a comunicação. Os caras ficam isolados ali. E o filme vai desenrolar nisso. E aí, o lance é o seguinte, né? Aí tem uma religiosa, uma crente lá, porque esse é o fim do mundo, porque esse é os dias de trevas prometidos pela Bíblia, porque bababá, e você vai ver todo tipo de personalidade ali, sabe? Aquele conflito, que tem umas 50 pessoas no supermercado que ficam presas. Aí não, eu vou sair, porque eu vou embora, que eu vou sair, que é tudo babá. Aí o cara abre a porta, é trucidado por um animal esquisito que nunca viu. E aí vem, como se fossem gafanhotos enormes, começam a invadir, e objetos, e começam a comer, matar as pessoas. Esse filme de terror ao mesmo tempo. Certo? E o filme vai se desenrolando, e todo mundo morre, cara. Todo mundo que tenta sair, ninguém consegue ficar naquele desespero, há um conflito entre religiosos, o cara pega a arma, mata um ou outro, começa a se matar. Não passa nem 3 dias. Aí... o cara falou, nós temos que fugir daqui, senão nós vamos morrer também, né? Nós vamos ter que dar um jeito, vamos ter que enfrentar esses animais, sair. Ninguém sabe que... E animais enormes, esquisitos, monstros enormes. Insetos gigantescos que pegavam a pessoa, comia a pessoa, trucidava, ninguém sabia o que era aquilo. O cara falou, nós vamos ter que fazer assim, nós vamos ter que ir embora daqui. Aí o cara foge, né?
entra numa caminhonete e vai até o combustível, mas ele anda e a névoa não sobe. Acaba o combustível, eles não têm o que fazer. Ou ela for aqueles bichos, aqueles insetos. Bom, resultado, né? Não vou contar o final do filme, porque o final do filme é sui generis, mas eu vou contar o que aconteceu. Um grupo de cientistas, próximo da cidade, tinha uma base militar. Eles estavam fazendo uns experimentos científicos para detectar outras dimensões. E eles abriram, sem querer, um portal para uma outra dimensão paralela. E aí, todo o material dessa dimensão entrou em contato com essa nossa dimensão. E aí era uma dimensão muito primitiva, com animais muito esquisitos, como se fosse da pré-histórica. Esses animais passaram para essa dimensão aqui. E a atmosfera em contato deixou essa névoa toda grande. E o ser humano viveu com esse portal. O filme termina quando todo o exército americano, todo mundo vem com armas sofisticadas para matar os bichos, tentando fazer uma limpeza na região. Ali, porque foi uma experiência científica mal sucedida. Você entendeu? O cerne da questão. Então, todas as vezes que um fenômeno ocorre, por mais estranho que ele apareça, tem uma causa. Uma causa real, científica e comprovada. Só precisa ir a fundo na coisa. Né? Então, o medo que essas pessoas têm de viver uma experiência dessa, e me perguntam, Laércio, é verdadeiro? Vai acontecer esse trem? O que aconteceu? Calma. Primeira coisa que você tem que ter é muita calma nessa hora. Tá? Se fenômenos transcendentes começarem a ocorrer, nós seremos muito bem orientados e poderemos orientar a civilização para tomar as melhores decisões. Tá? Eu nunca fui extremamente alarmista no meu trabalho. Tá? O dia que eu for, vocês podem correr. Tá? O dia que vocês ouviram o Laércio chegar e anunciar para o olha, é assim, assado, porque vocês podem correr. Tá? Entendeu? Portanto, vão, investiguem, estudem as aparições marianas, analise o conteúdo da mensagem e veja se o conteúdo da mensagem tem lógica, tem uma certa razão de ser. Porque senão as pessoas ficam colocando ideias e imagens nas nossas cabeças, pânico e medo, que na verdade não é o grande sentido da mensagem. Né? O verdadeiro alerta é por uma transformação interna. O mundo nosso lá fora, com ou sem apocalipse, a gente vai morrer uma hora ou outra mesmo, vai ter jeito. Certo? Mas estar consciente do momento planetário. Então, eu peço, cada um de vocês, investiguem, pesquisem, estudem, use um pouco da sua sensibilidade interna, mas use também a sua razão. É muito importante, não pode abandonar a razão totalmente. Use o seu equilíbrio para você poder avaliar e não ser enganado, porque nós podemos ser enganados. Né? Por, entre aspas, falsos profetas. Né? Então nós precisamos ter consciência de quem está dizendo o quê. Ter bastante equilíbrio nessas pesquisas, nessa busca espiritual. Não pode ser uma busca fanática, uma busca extremamente religiosa, naquele contexto religioso à moda antiga. Não. Hoje, no terceiro milênio, eu sempre prego, o sério do meu trabalho é o equilíbrio entre ciência e espiritualidade. Nem tanto a ciência somente, nem tanto só a espiritualidade. Porque os dois extremos sempre causam problemas para a humanidade. Causam fanatismo e causam uma distorção muito grande da realidade. Mas o equilíbrio entre ciência e espiritualidade, eu creio que seria um dos caminhos mais integrais que o homem poderia seguir daqui para frente. Equilibrado e consciente, voltando parte do seu conhecimento científico para uma busca espiritual. Ok? É isso aí então, gente. Então, desejo a todos namastê, muita paz e aí até um próximo encontro.